Qual é o vosso nome? Ficarás aterrorizado ao saber. Não. Nem mesmo que tenhais um nome como nenhum outro no inferno. Meu nome é Macbeth. O demônio não poderia pronunciar um nome mais odiado do que este. Não. E nem mais assustador. Sejam muito bem-vindos ao Quarto Escuro Podcast. Eu sou André Oliveira e eu vou estar conduzindo essa viagem hoje. E, sem mais enrolação, o podcast de hoje, como vocês já puderam ver aí no título, vai ser sobre a tragédia de Macbeth, de Shakespeare. Eu já comentei sobre uma outra tragédia de Shakespeare aqui no podcast. Episódio 4 ou 5, algum desses dois aí. Mas é o podcast A Falta de Amor em Otelo e Dom Casmurro. E apesar de ser um dos podcasts mais antigos, eu gosto bastante dele. O som não tá muito legal, mas eu já tava caminhando pro formato que ele tem hoje em dia. Mas se você ainda não ouviu, podcast número 5. Enfim, a versão que eu tenho aqui é da tradução da Bárbara Heliodora. Quando vocês forem pesquisar sobre ela, tome um pouco de cuidado, porque o nome dela na verdade é Heliodora Carneiro de Mendonça. E tem uma figura histórica brasileira, uma poetisa dos tempos da Inconfidência Mineira, que o nome dela era Bárbara Heliodora, né? Mas enfim, Bárbara Heliodora, eu considero ela a melhor tradutora de Shakespeare. Você também pode achar outras traduções interessantes das versões da LPM, que tem as traduções do Milor Fernandes, da Beatriz Viegas Faria. Só que as versões que eu mais recomendo são da Nova Fronteira, e acho que a Nova Aguilar também tem as traduções dela, porque elas são um pouco mais, não diria modernas, mas existem trechos, por exemplo, no Otelo, onde o Otelo está discutindo com Desdémona, e ele, no original, ele usa palavras bem pesadas, né? Os tradutores vão usar as palavras meretriz, rameira, mas o que eu achei interessante dessa tradução da Bárbara Heliodora é que ela coloca alguns trechos puta, né? Ele chama ela de puta, aparece aqui escrito no texto, e isso não perde a classe da forma como que ela coloca, não perde a classe do diálogo, dos monólogos, e dá uma modernizada, dá um peso mais forte naquilo que o personagem está querendo dizer. Quando você ouve os diálogos e eles usam esses xingamentos mais antigos, você não sente totalmente o peso que tinha para Otelo, por exemplo, quando ele começa a brigar com Desdémona, dizer que ela estava traindo ele. Eu comentei sobre isso no podcast que eu falei sobre Otelo. Mas enfim, e a Bárbara Heliodora não só é a melhor tradutora de Shakespeare, ela também é uma grande crítica da obra de Shakespeare. Ela escreveu o livro Shakespeare, O que as Peças Contam, que grande parte do que eu vou tratar aqui nesse podcast é baseado nesse material. Ela coloca aqui uma sinopse. A tragédia de Macbeth é considerada a mais sombria. A história narra o assassinato do rei da Escócia por seu súdito, Macbeth, que ascende ao trono apoiado nas profecias de 3 irmãs bruxas. Influenciado pela esposa, o protagonista dá livre curso à sua ambição, mas paga um alto preço por isso. Trata-se de um retrato dramático da ânsia do poder. Bom, Macbeth é uma das mais curtas tragédias do Shakespeare. Ela tem mais ou menos metade do tamanho de Hamlet. Há quem diga que Macbeth foi escrito às pressas. A Bárbara Heliodora fala sobre esse ponto. E se a gente reparar bem, eu percebi enquanto eu lia, que as duas últimas cenas do último ato, eles são um pouco corridos mesmo. Eles passam aquela sensação de que dava para durar mais um tempo, dava para ser um pouquinho mais longo, mas em hipótese alguma isso estraga a experiência de ler a peça, ver alguma adaptação da peça. Macbeth é uma das peças mais violentas de Shakespeare. Segundo as palavras da Bárbara Heliodora, Macbeth dá continuidade à investigação que Shakespeare conduz em torno da presença do mal e de como o ser humano o enfrenta. Macbeth é uma figura notável, homem respeitado e estimado, que opta pelo mal quando a ambição, que lhe rendera uma grande carreira militar, se sobrepõe às suas outras qualidades. Como já comentamos aqui, a ação começa quando Macbeth e o Banquo se encontram com 3 bruxas, e elas saudam Macbeth dizendo: "Salve Macbeth, aquele que um dia será rei."
Então Banquo, que era um dos companheiros de guerra de Macbeth, ele indaga as bruxas sobre o futuro dele. E elas respondem de uma forma meio enigmática, elas dizem maior, porém menor que Macbeth, menos feliz, no entanto mais feliz. E elas dizem também, não será rei, mas será pai de reis. Logo depois dessa cena, um emissário do rei informa que Macbeth receberá um título de nobreza por causa dos seus feitos de guerra. E nesse momento nós temos um monólogo que revela pela primeira vez a ambição do protagonista. Diz assim: duas verdades são um prelúdio feliz da grande pompa do tema imperial. Eu lhe sou grato. A tentação do sobrenatural não pode nem ser má nem ser boa. Se má, porque indica meu sucesso de início com a verdade, já sou o Cawdor, que Cawdor, no caso, é o título que ele recebeu de nobreza. Se boa, porque cedo a sugestão cuja horrível imagem me arrepia e bate o coração contra as costelas, negando a natureza. Estes meus medos são menos que o terror que eu imagino. Meu pensamento, cujo assassinato ainda é fantástico, tal abala a minha própria condição de homem que a razão se sufoca em fantasia, e nada existe, exceto o inexistente. Macbeth, então, escreve uma carta para sua esposa. Na peça ela só é chamada de Lady Macbeth, e ela, por sua vez, encoraja o Macbeth a prosseguir com esses planos de assassinato. É nesse contexto que surge o monólogo mais memorável, que a Bárbara Leodor até destaca no livro dela, que Macbeth diz assim: ficasse feito, então seria melhor fazê-lo logo. Se o matar trancasse consequências e alcançasse com seu cessar sucesso, se este golpe pudesse ter um fim de tudo aqui, e só aqui nesta margem de tempo riscava-se o futuro. Mas tais casos têm julgamento aqui que nos ensinam que os truques sanguinários que criamos punem seus inventores, e a justiça conduz o cálice que envenenamos aos nossos lábios. Ele está aqui por dupla confiança ao meu cuidado. Primeiro, sou seu súdito e parente, são ambos contra o ato. E hospedeiro, devo interditar o assassino e não tomar eu mesmo o punhal. Duncan, além do mais, tem ostentado seu poder com humildade e vivido tão puro no alto posto que seus dotes soarão qual trombeta angelical contra o pecado que o destruirá. E a piedade nua, recém-nata, montada no clamor, ou querubins a cavalgar os correios do céu, a todo olhar dirão um feito horrível, fazendo a lágrima afogar o vento. Para esporear meu alvo, eu tenho apenas esta alta ambição, cujo salto exagera e cai longe demais. Após isso, já tendo o plano, Lady Macbeth tem a tarefa então de embebedar os soldados que faziam a guarda do rei, para eles poderem consumar o ato e depois incriminar esses soldados. Ela aguarda o marido, que ensanguentado chega horrorizado com o que ele fez, e ele ainda tá levando os punhais na mão, né? Ele nem se dá conta que tá com os punhais. Ela briga com ele, recrimina ele pela fraqueza que ele tem, e ele não tem coragem de voltar ao quarto do rei para ver aquilo. Então ela mesma pega os punhais e deixa no local do crime, e ela suja os guardas com sangue para incriminá-los. Após eles sujarem as mãos com sangue, e após todo o reino descobrir do assassinato, os filhos de Duncan, eles fogem, porque eles sabiam que seriam acusados de serem os mandantes do crime. Macbeth então é tido como rei, ele é coroado o rei da Escócia, porém ele continua sendo atormentado com uma coisa, porque segundo a profecia das bruxas, os filhos de Banquo é que seriam os reis da Escócia. E como uma profecia já se concretizou de Macbeth ser o rei, ele passa a acreditar mais ainda nesses relatos das bruxas e começa a bolar o plano de também matar Banquo e seu filho. Ele contrata assassinos para irem atrás de Banquo, para irem atrás do garoto, mas os assassinos conseguem matar só Banquo. Eles voltam depois e dão essa notícia para Macbeth, que fica atordoado. E outro personagem que eu não citei, o Macduff, ele também era da nobreza escocesa e ele começa a suspeitar do Macbeth. Existe uma cena também muito memorável que no meio de uma festa, uma celebração, Macbeth começa a ver os fantasmas de Banquo e ele começa a ficar atormentado e ele foge, ele grita na frente de todo mundo. A Lady Macbeth até repreende ele
porque ele acaba com a festa, porque ele vê os fantasmas, ele entra em pânico. Então ele decide voltar e encontrar de novo com as bruxas, para que elas predigam mais uma vez o futuro dele. E elas dão 3 visões. Elas apresentam 3 visões para Macbeth. A primeira, isso aqui eu vou ler do Bárbara Eleodoro, tá? A primeira é uma cabeça armada que previne ele contra o Macduff. E a segunda é uma criança ensanguentada que afirma que ninguém que tenha sido parido por uma mulher poderá prejudicar o Macbeth. A terceira é uma criança com uma árvore na mão que anuncia que o Macbeth vai estar salvo até que a floresta começasse a andar e avançar contra a cidade. Macbeth ele fica satisfeito com essas visões, mas em seguida ele é quase cegado porque aparece uma procissão de 8 reis e o fantasma do banco aparece mais uma vez para ele e para atormentá-lo. Nesse meio tempo, Lady Macbeth começa a delirar e começa a lavar as mãos que já estão limpas e ela começa a dizer que esse sangue não vai sair nunca. Ela se sujou para sempre com sangue nas mãos. Bom, há um ataque realmente contra Macbeth, mas eu vou parar por aqui de falar do enredo. Eu quero que vocês leiam a peça. O que eu vou contar aqui não vai ser uma experiência tão boa quanto vocês realmente verem isso, lerem isso. Ser rei assim é nada. É preciso ser tranquilo. Nossos temores sobre bancos são profundos. É corajoso como poucos, unido a uma sabedoria que faz o valor no alvo acertar sempre. Não existe ninguém de quem eu sinta temor. Mas por ele, meu gênio fica intimidado. Como já é de praxe aqui do podcast, eu vou falar um pouco sobre as adaptações de Macbeth para o cinema. Eu vou falar só de 2. Eu dei uma pesquisada e tem várias adaptações do Macbeth. Tem até algumas mais recentes, eu não vi. Tem 2 delas, porém, que são as que eu vou comentar aqui, que me chamaram mais atenção pelos diretores. A primeira é de Akira Kurosawa e a outra é do Roman Polanski, né? Esses ambos diretores já consagrados. Kurosawa, como cineasta japonês, ele pega o Macbeth e passa para um cenário do Japão feudal. Não tenho tanta coisa para comentar, mas é muito interessante. Eu postei esses dias nos stories do Instagram a cena que eles veem a bruxa pela primeira vez, está cantando. Ele coloca algumas coisas que realmente dão um tom muito diferente. Os cantos no começo e no fim. O canto do começo do filme do Kurosawa é o mesmo que está no fim, que está contando o que aconteceu. Eu não vou conseguir falar aqui o nome do protagonista que eles colocam, mas é o personagem que representa Macbeth. E é muito interessante, ainda é um filme em preto e branco, mas os atores são muito bons e passa aquela vibe do Japão antigo e também, ao mesmo tempo, é muito ocidental por ser Shakespeare, né? Vale muito a pena ver. O nome da adaptação é O Trono Manchado de Sangue, de 1957. Já a do Polanski, eu vou falar um pouco mais, porque ela me chamou mais atenção, eu tenho mais coisas para comentar. Ela se chama Macbeth mesmo, de 1971. E a primeira coisa que eu queria comentar é que quem já conhece o cinema de Polanski sabe que ninguém explora tão bem a violência e a maldade humana. Eu não conheço nenhum diretor que explora tão bem essas coisas, senão o Polanski. Quem assistiu O Bebê de Rosemary, O Pianista, Chinatown, vai dizer que ele é o mestre nisso. O Bebê de Rosemary, do casal perseguindo ela e ela acreditando que é maluca. O Pianista, que tem aquela cena que ele tá vendo da janela da casa dele os nazistas oprimindo o povo, os judeus poloneses. Tem aquela cena que os guardas pegam um senhor de cadeira de rodas e arremessam pela janela. Chinatown também, que mostra aquele drama que você não sabe para onde vai, é aquele filme detetive, mas não importa tanto o mistério, mas o que importa mesmo é a condição humana que ele coloca ali. E vamos dizer que ele é o mestre. E isso se encaixou perfeitamente nas obras do Shakespeare, principalmente essa que é a mais sanguinária dele, a mais pesada, porque quando você lê Otelo, Macbeth, até Hamlet, você vê que os cenários são sempre assim, envolvem guerra, traição, violência,
E algumas obras que tentam retratar Shakespeare acabam deixando a desejar por causa disso. Eles acabam retratando o Shakespeare muito naquela coisa mais Romeu e Julieta, de uma forma mais limpa, por assim dizer. E Polanski, ele consegue ser violento da forma certa. Polanski consegue ser violento sem ser pornográfico. Já falei aqui, acho que no podcast do Lolita, sobre pornografia. Essa palavra não tem só o sentido que a gente usa hoje em dia. É o sentido de ser algo visceral, algo explícito. É isso. Violência explícita também é pornografia. E o Polanski, ele consegue ser muito violento sem acabar caindo nisso. Um filme que me veio aqui à mente agora, que eu acho que é um exemplo negativo, é A Paixão de Cristo. Ele tem lá seus momentos interessantes, mas tem cenas muito pesadas de Cristo sendo castigado, e as costelas de Cristo começam a aparecer expostas. E alguém pode falar assim, mas é para retratar todo o sofrimento que Cristo passou. Mas a própria Bíblia retrata todo o sofrimento que Cristo passou sem nunca ser pornográfica. Entende? E o Polanski, ele sabe muito bem administrar isso. Pelo menos nos filmes que eu vi dele, né? Mas a adaptação do Polanski de Shakespeare, ela é carregada disso. Ela é violenta, ela é forte, ela é tenebrosa. Ela é o perfeito retrato da ira dos homens, que eu acredito que seja o que Shakespeare queria falar com Macbeth. A cena que Macbeth vê o fantasma do banco, ela é assustadora, ela é muito assustadora. É uma cena de um filme de terror, praticamente. O espectador, pelo menos eu falo por mim, eu senti o desespero que o protagonista sentia no momento, porque o fantasma chega próximo dele e ele começa a berrar e gritar, e as pessoas na festa olhando para aquilo, que é um cara se arrastando no chão sem motivo nenhum. Os pesadelos do Macbeth também são imperdíveis. Falar sobre os pesadelos do Macbeth não vão substituir a experiência de você realmente assistir isso na sua tela. Por isso eu recomendo que todos que assistam esse filme, se você não conseguir ler a peça, pelo menos assista essa adaptação. Uma coisa que eu acho muito interessante também é que o final do filme tem uma cena de luta bem comprida, e luta mesmo, de espada, e é o primeiro filme que eu vejo fazer isso. Não, vamos ser honestos, não é o primeiro. Também os filmes do Kurosawa também são muito bons quando tem lutas de espada, esse tipo de coisa, mas talvez seja o primeiro filme ocidental que eu vi que tem isso, lutas de espada, brigas violentas, sem perder a sutileza, sem perder a beleza que o filme tem. Amarram-me a estaca. Não posso fugir. Mas como um urso, eu devo lutar até o fim! Por que devo fingir ser um romano tolo e morrer com a minha própria espada? Enquanto houver vidas, as cutiladas assentam-lhes melhor. Onde está aquele que não nasceu de uma mulher? Devo temer só este homem, e mais ninguém. Há coisas realmente diferentes na obra, no filme de Polanski para peça, mas é sempre bom a gente ter em mente um filme baseado num livro. Não é um filme do livro, de certa forma. É uma obra original com o mesmo enredo do livro. Então, você vai ter filmes maravilhosos, inspirados em livros ruins. Por exemplo, Poderoso Chefão é um roteiro interessante, mas o livro não é bom. O Iluminado também não é bom, o livro, mas os filmes são maravilhosos. E tem também o contrário, você vai ter livros maravilhosos com filmes ruins. Um exemplo que veio aqui na minha mente agora é o Capitu. É um filme brasileiro bem chato, bem sem graça mesmo, baseado no Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é um filme sem graça, é um filme chato, não tem nada de interessante no filme, eu mal consegui terminar ele. E isso esboça um pouco o que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso é que os filmes são uma obra completamente original, mesmo tendo o roteiro inspirado, o filme é do diretor, não do escritor. É isso que eu quero dizer. Então,
ele pode se dar, então o diretor pode se dar o direito de mudar o que ele achar que deve mudar, e é até bom que isso aconteça. Para quem leu o livro, quando pega a peça, vê coisas diferentes e é interessante, é uma coisa que você não viu antes. Para algumas pessoas, o filme mudar o que tá no livro original acaba sendo um pecado imperdoável, mas não. Isso acontece. Já vivi o suficiente. Minha vida está na estação na qual as folhas se tornam amarelas. E o que deveria acompanhar a velhice, como honra, amor, obediência, a multidão de amigos, parece que eu não tenho. E no lugar deles, maldições. Não abertas, mas profundas. Honra só nas palavras. Respiração que o pobre coração negaria de bom grado, mas não o ousa. É mais ou menos isso que eu quis falar no podcast de hoje. Assistam as duas adaptações que eu comentei, Trono Manchado de Sangue, Macbeth de 1971. Leiam a peça. Eu ainda não consegui vê-la no teatro. Eu tô trabalhando nisso. Eu já comentei com vocês aqui em outros podcasts o meu problema com teatro, mas eu espero encontrar. Se eu encontrar, com certeza eu vou indicar a companhia de teatro, se for interessante. Eu vou deixando vocês aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.